Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos. Muito obrigado por estarem aí assistindo nessa sexta-feira ao eletromagnetismo. Coisa de quem realmente quer progredir na vida. Não é fácil, mas vocês merecem. Antes de começar, deixa eu lembrá-los de duas coisas muito importantes que me foi pedido que hoje lembrassem. Primeiro, assinem o canal de tutoria no YouTube, ou melhor, assine o canal da ESPU no YouTube. É muito importante. Nós estamos querendo fomentar esse canal, colocar aulas para vocês, pequenas dúvidas, coisas que são importantes que farão o seu dia a dia como alunos mais tranquilo, mais eficiente. Essa é a primeira coisa. A segunda, talvez a mais importante de todas. Amanhã temos aula, novamente, mais Eletromag e mais um conjunto de outras disciplinas de vários cursos. Não perca, é muito importante que você possa tirar as suas dúvidas. Ver um professor resolvendo um problema passo a passo pode ser a diferença entre entender ou não. E quem não entende, não vai para frente. Há mais uma coisa importante que vocês precisam ter em mente. Muito importante. Engenharia não é para qualquer um. Não é para qualquer um, mas não faz diferença se você é alto, baixo, gordo, magro, homem, mulher, verde, amarelo, azul, inteligente, burro, estudou em escola de rico, estudou história de pobre. Nada disso faz diferença. Engenharia é para um tipo especial de pessoas. Aquelas que não desistem, como você, que está aí hoje assistindo a aula de Eletromag. Preparei essa aula baseada nas dúvidas que vocês mostraram lá no canal de tutoria. Foram poucas. Eu acho que vocês não estão fazendo os exercícios. Façam, tenham mais dúvidas. Mas, nas dúvidas que tiveram, eu selecionei alguns exercícios. Vou resolvê-los bem devagar, passo a passo, mastigado, para que você entenda, para que não guarde nenhuma dúvida, não leve para casa. Ou agora, ou lá no canal de tutoria. Nós, eu e todos os outros professores, estamos lá à sua disposição. Use-nos, pergunte, duvide, teste, faça os exercícios e aprenda. Se você quiser, engenharia vai ficar fácil. Qualquer um pode fazer, desde que não desista. Se eu conseguir, por que não você? Então, vamos lá. Vamos ao eletromagnetismo. Primeiro exercício. O enunciado diz: em um sistema, temos dois vetores. Um que parte da origem até o ponto A, dado por coordenadas 6, menos 2, menos 4. E um vetor unitário B, Bzinho, a partir da origem e apontando em direção ao ponto B, dado por 1/3 de 2, menos 2 e 1. Se os pontos A e B estão separados por 10 unidades de medida, encontre, ou melhor, marque a opção que indica corretamente as coordenadas do ponto B. Já deu para ver que esse é um exercício de múltipla escolha, mas eu não vou mostrar todas as opções. Eu vou achar o vetor do ponto B. E o farei passo a passo. Mas antes de começar, vamos dar uma olhadinha no que o enunciado nos deu. Ele nos deu, e aí, um espaço tridimensional em coordenadas x, y, z, o famoso plano cartesiano que nós usamos com muita frequência. Então, dominem o plano cartesiano. Ele é indispensável para a engenharia. O enunciado disse que nós temos um ponto A de coordenadas 6, menos 2 e menos 4. Ele disse que nós precisamos encontrar um ponto B, o vetor que aponta para esse ponto B. E para a gente chegar lá, o que ele nos deu? Ele nos deu duas informações importantes. Primeiro, o vetorzinho unitário, que eu coloquei ali no cantinho bem pequenininho. Segundo, 10 unidades separam o ponto
A do ponto B. 10 unidades de medida, podem ser 10 metros, 10 centímetros, 10 quilômetros. Para a gente não interessa essa unidade, são unidades medidas. E esse ponto B que você está vendo aí na tela está chutado. Eu não sei onde está. Eu só ali porque eu achei que era bonitinho para vocês entenderem. O problema me dá o ponto A e o vetor unitário do ponto B. Então vamos tentar entender como isso funciona. Primeiro, seguinte, precisamos lembrar que vetor unitário, Bzinho, é um vetor que tem a mesma direção e sentido do vetor Bzão, negrito, marcando que é vetor, como é feito lá no nosso livro-texto. No nosso livro-texto e em toda a nossa disciplina, nós marcamos o vetor com uma letra maiúscula em negrito, em bold. Então, precisa tomar cuidado com isso. Então, vetor unitário é um vetor que tem a mesma direção e sentido do vetor B, mas tem módulo 1. É isso mesmo, o vetor unitário tem a mesma direção e sentido do outro vetor, só que o módulo dele é 1. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu posso dizer, sem medo de errar, que o vetor B, bold, negrito, é, na verdade, o resultado de um produto de um número qualquer vezes o vetor unitário. Isso vale para qualquer vetor. Qualquer vetor será um vetor vezes alguma coisa. O vetor unitário tem a mesma direção e sentido em módulo 1, o outro tem a mesma direção e sentido em módulo 10, 15, 100 mil, 1 milhão, sei lá. Cada um tem o seu módulo. O módulo é dele, o problema também é dele. Mas eu posso levar isso aqui um pouco mais para acompanhar exatamente o raciocínio que foi feito lá na rota. Essa é uma questão que deu muita dúvida na rota. Vamos resolver essa questão. Em vez de dizer que B, o vetor, é igual a N, qualquer número N, vezes Bzinho, o vetor unitário, eu vou dizer que o vetor é, na verdade, igual a um B, que representa um número qualquer, que não está em negrito, que multiplica o vetor unitário. Então, esse B, que não está em negrito, pode representar um ponto mais tarde, na verdade, está representando um número que nós vamos multiplicar o vetor unitário para encontrar quem? Quem? Vamos multiplicar o vetor unitário de B para encontrar quem? Quem? Que é o que a gente precisa encontrar. Vamos andar um pouco mais com esse exercício, mas não esqueçam, essa formulazinha, vetor B é igual a um inteiro, um escalar qualquer B, que multiplica o vetor unitário B. Sempre é, e eu vou deixar ela guardada ali para vocês não se esquecerem no nosso PowerPoint. Mas uma coisa que o enunciado nos diz, sem o menor pudor, que o vetor unitário B é igual a 1/3 que multiplica 2 menos 2 e 1, as coordenadas daquele vetor unitário. Então, isso aqui também é muito importante para a gente guardar. Até porque agora eu posso usar essas duas informações. A informação do vetor unitário e a informação de que qualquer vetor unitário, na verdade, é um múltiplo do vetor. Qualquer vetor é, na verdade, um múltiplo do vetor unitário deste vetor, para descobrir uma equação que represente o vetor unitário em função do vetor B. Para isso, ó, vetor B é igual ao escalar B, que multiplica 1/3 de 2 menos 2 e 1. Tá? Ou, se vocês preferirem, B sobre 3, que multiplica 2 menos 2 e 1. Cara, a coisa está começando a tomar forma, porque eu posso botar esse vetor B em forma analítica em função do escalar B, que a gente vai querer descobrir. Então, está aí, ó, o vetor B negrito em forma analítica será dado por 2B dividido por 3AX, 2B dividido por 3AY, mais B sobre 3AZ. Por que o professor está usando assim? Para coincidir no livro-texto, para coincidir com o exemplo que eu dei na rota, para que vocês possam refazer e entender o que está acontecendo. Vamos andar um pouco mais nesse problema. Se colocarmos o vetor A, que foi dado lá, foi enunciado, em notação analítica,
nós teremos já os nossos dois vetores. Os vetores que farão com que a nossa vida fique mais fácil resolvendo o problema. Vamos vê-los. O vetor B, que é dado por sobre 3ax, menos 2b sobre 3ay, mais b sobre 3az. E o vetor A, cujas coordenadas foram dadas lá no enunciado, e que aqui eu escrevi em forma analítica. A igual a 6ax, menos 2ay, menos 4az. Agora a gente tem que trabalhar com a outra informação que nos foi dada no enunciado. O enunciado também especifica a distância entre os dois pontos apontados por esses vetores. A distância entre o ponto A e o ponto B. E ele diz que essa distância é de 10 unidades. Mas olha, nós sabemos que a distância entre dois pontos é o módulo do vetor que liga esses pontos. Ora, essa coisa está começando a ficar mais simples. O professor está começando a clarear. Vamos guardar uma informação que é muito importante. A informação de que a distância entre dois pontos é dada pelo módulo do vetor que liga esse ponto. Então, eu posso fazer, para calcular o vetor, eu faço um ponto. Destino menos origem. Destino menos origem. Mas eu quero o módulo dele. Então, pode ser assim, ó. Eu posso ter um vetor indo do B para o A, então vou fazer... Posso ter um vetor indo do A para o B, então vou fazer B menos A. Posso ter um vetor indo do B para o A, então vou fazer A menos B. Em qualquer um dos casos, o módulo desse vetor será 10. O enunciado disse. O enunciado disse que a distância entre esses dois pontos é 10. E eu sei, você sabe, todos sabemos que a distância entre dois pontos é o módulo do vetor que liga esses pontos. Se assim for, nós podemos guardar dessa fórmula tão importante, dessa equação, o que é de mais importante. Eu não preciso usar as duas, porque B menos A, o módulo de B menos A será igualzinho ao módulo de A menos B. E ele será igual a 10. Eu vou escolher um deles. Eu escolho A menos B. Então, o módulo de A menos B é igual a 10. Agora, eu preciso fazer essa operação aritmética. A menos B, na verdade, é o vetor A menos quem? Menos o vetor B. Nós já tínhamos definido esses vetores antes, então está aqui, vetor A menos vetor B. Bem tranquilo, sem nenhum mistério. Qual o próximo passo agora? Vamos equacionar essa subtração. E como é que eu faço a equação dessa subtração? Para cada componente, eu separo e faço individualmente. Então, eu pego o componente de AX do vetor A e o componente de AX do vetor B. Faço a subtração entre eles e repito para todos os componentes. O resultado é que o meu vetor de diferença será menos 6 menos 2b sobre 3, que multiplica mais menos 2 menos 2b sobre 3, que multiplica y, mais menos 4, menos 1b sobre 3, que multiplica z, o módulo disso tudo será igual a 10. Presta atenção, o módulo de A menos B será igual a 10. Eu coloquei A menos B dentro do módulo, isso será igual a 10. O que a gente precisa agora? Eu estou fazendo bem devagar, passo a passo, não tem nenhuma passagem mágica nesse negócio. A gente precisa resolver esses meandros aqui. Cada um dessas operações que a gente fez dentro de cada uma das de AX, DY e AZ. Então, para a gente fazer isso, eu fiz só uma pequena modificação agora. Eu resolvi só o probleminha aqui. Deixa eu marcar para vocês verem. Eu resolvi só este passo aqui, porque ele estava me incomodando. Talvez uma cor mais viva. Deixa eu ver se eu acho uma cor mais viva aqui. Talvez com uma cor mais viva. Amarelo, por exemplo. Eu resolvi só essa passagem. Deu para ver agora, porque ele estava me incomodando. As outras passagens a gente vai resolver mais para frente. Até porque essa aqui era a única que tinha menos dentro de componente, né? Dentro de componente AY. Vamos continuar. Vamos continuar, porque temos que andar. Estamos aonde? Paramos aqui. É exatamente nessa
equação que estávamos até agora. É o processo de resolver cada um dos componentes, a x, a y, a z, da subtração de a menos b. Bom, eu tenho os componentes. Antes de resolvê-los, porque a gente tem ali 6 menos 2b sobre 3, eu não faço ideia de quanto isso dá, porque eu não sei quanto é b. Então, antes de resolvê-lo, vamos resolver o módulo. Para resolver o módulo, a gente precisa tirar a raiz quadrada do quadrado dos componentes. Ó, a raiz quadrada da soma dos quadrados dos componentes é igual a 10. É isso que o enunciado me disse. Eu só expressei o enunciado agora em forma algébrica. Bom, eu não sei vocês, mas eu não gosto de trabalhar com raiz quadrada. Então, trabalhar com raiz quadrada, eu vou tirar ela daí. Como é que a gente quadrada do lado da igualdade? Eleva os dois lados ao quadrado. Se eu elevar os dois lados ao quadrado, o que eu vou ter vai ser a soma dos quadrados dos componentes de um lado, e do outro lado não é mais 10, é 100. Porque 10 ao quadrado é 100. Agora eu fiquei com um lado da igualdade, eu tenho 3 quadrados. Puxa vida! Eu vou usar uma coisa que eu aprendi lá em pré-cálculo. Vamos expandir esses quadrados. Então, para a gente expandir esses quadrados, a gente vai chegar no quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Em cada um dos componentes, em cada um das parcelas que a gente estava elevando ao quadrado. Então, na primeira, por exemplo, fica 6 ao quadrado, mais, aí um parentão, para a gente não se perder, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O primeiro é 6, o segundo é menos 2b sobre 3. Mais 2b sobre 3 elevado ao quadrado. O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro, o segundo, mais o quadrado do segundo. A mesma coisa para os outros dois componentes. Ficou uma equação enorme de se assustar. Mas se a gente parar para olhar, nem é tão difícil assim. Tem uns quadradinhos ali, quadrado, mas o resto é tranquilo. Vamos ver como é que a gente resolve essa equação. Bom, eu vou deixar ela na tela só para vocês não se perderem. Ela está pequenininha. Ela só serve de referência para o que a gente vai fazer agora. Então, primeiro eu vou trabalhar com o primeiro componente. Eu vou trabalhar com esse componente aqui, que era o componente do AX. E eu vou resolver esses quadrados aqui, esse produto, esse polinômio. Então, para a gente resolver esse polinômio, que é aquele que a gente vai ter 6 ao quadrado, mais 2 vezes 6 dá 12, que multiplica menos 2b sobre 3, mais 4b ao quadrado sobre 9. Bom, ainda dá para resolver aqui, porque tem esse 12 vezes 3, então, fica 36 menos 24b sobre 3, mais 4b ao quadrado sobre 9, e se eu simplificar dá 36 menos 8b, mais 4b ao quadrado sobre 9. Então, resolvi o primeiro dos componentes. Esse é o primeiro dos 3 componentes que a gente precisa resolver para poder chegar à solução dessa questão. Próximo passo é, primeiro, eu substituo lá em cima essa última equação, que ela é muito importante. Então, a equação que a gente está resolvendo agora, está pequenininho lá em cima, você não vê, mas já está aí a nossa primeira equação do primeiro componente, do componente AX. Vamos resolver agora a segunda equação, que é essa aqui. A segunda parcela da equação muito complicada. Então, agora eu tenho menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes menos 2, que multiplica 2b sobre 3, mais 2b sobre 3 ao quadrado. Opa! Então, dá 4 ali, mais menos 4 vezes 2b, 3 mais 4 ao quadrado sobre 9. Então, olha, observe que o que eu fiz foi fazer essa multiplicação aqui. Opa! Tá? Vou fazer essa multiplicação aqui para poder resolver essa parcela aqui. Agora vamos simplificar um pouco mais. Dá para simplificar um pouco mais essa aí, não dá? Então, ó, fica menos 4 menos 8b sobre 3, mais 4, mais vezes menos 4. Menos 8b sobre 3, mais 4b ao quadrado sobre 9. E resolvemos a segunda parcela. Falta uma parcela daquela equação original, que definiu o módulo e que a gente elevou, tirou a raiz elevando os dois lados ao quadrado, né?
Qual parcela que falta? A última delas. Essa última parcela, é essa aqui, menos 4 ao quadrado, mais 2 vezes, menos 4 vezes menos 1b sobre 3, mais 1b ao quadrado sobre 3. E sendo resolvido, a gente resolve primeiro o quadrado, depois multiplica menos 2 por menos 4, acha menos 8, pega o 1b ao quadrado, fica b ao quadrado sobre 9, faltou um pequeno parêntese aqui em cima, ó. Na hora que a gente fez, faltou um pequeno parêntese. Existe um parêntese aqui, ó, porque o quadrado está elevando todo o 1b ali. Então, preste atenção, porque se não tiver o parêntese, aqui vai dar errado. Ó. Prestem atenção nisso aqui. O próximo passo, já que a gente já tem ela, simplificar ela toda, 16 mais 8b mais 3, mais b ao quadrado sobre 9. Vamos andar agora. Agora eu tenho todos os componentes daquela equação simplificados. Então, a nossa equação original passou a ser 36 menos 8b, mais 4b ao quadrado sobre 9, mais 4 menos 8b sobre 3, mais 4b ao quadrado sobre 9, mais 16, mais 8b sobre 3, mais b ao quadrado sobre 9. Isso tudo é igual a 100. Eu posso tirar esses colchetes agora. Eu vou tirar os colchetes direto e acertar já os sinais. Tirei os colchetes e todas as parcelas já estão com os sinais certos. Agora, eu não sei, olha, a primeira coisa que a gente precisa aprender quando a gente está estudando engenharia, matemática, cálculo, ciências exatas em geral, é não tentar poupar caminho. Não tenta resolver tudo sem organizar. Vai passo a passo. Principalmente quando a gente está aprendendo passo a passo, a gente... Agora que eu já tenho todas as parcelas alinhadas, todas as parcelas já estão alinhadas, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente organizar essas parcelas para que fique mais simples de eu calcular. Então, o que eu fiz? Só mexi elas de posição, coloquei tudo que não tinha B, depois tudo que é B elevado a 1, depois tudo que é B elevado ao quadrado, para poder ver aonde eu simplifico. Algumas coisas são óbvias, olha lá, eu simplifico fácil algumas coisas, outras a gente tem que pensar um pouquinho mais, mas quando a gente simplifica, essa aqui é importante, ó. Alguns alunos se perdem aqui. 4 nonos de b ao quadrado mais 4 nonos de b ao quadrado mais b ao quadrado sobre 9. Opa, é 4 nonos de b ao quadrado mais 4 nonos de b ao quadrado mais 1 nono de b ao quadrado. São 9 nonos de b ao quadrado. Olha que legal. O resultado está aqui, 56 menos 8b mais 9 nonos de b ao quadrado é igual a 100. 9 nonos de b ao quadrado é b ao quadrado, né? Pelo amor de Deus. Então, ó, 56 menos 8b mais b ao quadrado é igual a 100 e nós chegamos a mais um passo importante. Vamos guardar essa equação porque ela é importante, a gente ainda vai mexer com ela um pouquinho no próximo slide. Nesse slide, o que eu faço? Eu não gosto daquele 100 do lado de lá, não. 56 menos 8b mais b ao quadrado é quase uma equação do segundo grau perfeita. Para ela ser perfeita, eu só precisava ter um zero ali. Para ter um zero ali, o que eu faço? Eu passo o 100 para o outro lado. Se eu passar o 100 para o outro lado, eu fico 56 menos 100, menos 8b mais b ao quadrado igual a zero. 56 menos 100 é menos 44. Se eu organizar os termos, está lá uma equação do segundo grau em b. B2, b menos 44. Igual a zero. Sobrou um mais ali, ó. Aquele mais aqui não existe não, tá? É um probleminha de edição. Ele sobrou ali. Vamos ver agora como é que a gente resolve a equação do segundo grau. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de b2 menos 4ac, dividido por 2a. Então, 8 que multiplica 64 menos 176 dividido por 2, vem a ser dois valores. Menos 3,7460 e mais 11,746. Você pode escolher qualquer um dos dois e você terá um resultado de B, de vetores B que atendem essa possibilidade de ter 10 unidades de distância entre eles. Eu vou escolher o positivo, porque no nosso livro-texto também escolhe o positivo e na roda também escolhe o positivo. Mas nos dois casos você teria vetores unitários apontando para direções semelhantes, direção e sentido, talvez sentido inverso, aí você tem que fazer a conta para ver,
que apontam para vetores cuja distância até o ponto A será dado por 10. Vamos fazer a mesma que a gente já fez antes, só para lembrar. B mais B é igual a 11,746. Guardei o B ali, e agora vou substituir esse B aonde? Lá na equação que a gente tinha encontrado do B. Eu sei que o vetor B, bold, vetor, negrito, Bzão, é igual a 2 vezes o B que a gente calculou sobre 3AX, menos 2 vezes o B que a gente calculou sobre 3AY, mais B sobre 3AZ. Esse outro B é o B escalar, que está só multiplicando o vetor unitário lá que a gente viu lá no comecinho da questão. Substituindo os valores, a gente fica com 2/3 de 11,746AX, menos 2/3 de 11,746AY, mais 1/3 de 11,746AZ. O resultado disso aí é B igual a 7,83AX, menos 7,83AY, mais 3,92AZ. Professor, quantas casas decimais? Todo mundo me pergunta isso. 2, 3, 4, 10, 15. Faz assim. Ela vai trabalhar com todas as casas decimais e vai te mostrar só o arredondamento que você estiver vendo um número no display. Algumas calculadoras mais antigas, quando elas arredondam durante a conta, elas já arredondam um número. Você simplesmente olha lá o número arredondado de 2 casas e faz o resto das contas com 2 casas. Então, sempre que você arredonda um número, você cria um erro. Se você arredonda no meio da conta, você propaga esse erro por toda a sua conta e você chega no final com um valor muito longe do valor que deveria ser. O que a gente faz? Dá uma olhada nas especificações da questão e olha lá. Não, o professor está trabalhando com 3 casas decimais. Ah, então eu vou trabalhar com 4. Ah, o resultado está em 2 casas decimais. Ah, então eu vou fazer com 4. Sempre faça com casas decimais. Mas se você tiver uma boa calculadora, uma HP, uma Casio das mais novas, com programável, ou uma Texas T7, por exemplo, essas calculadoras, elas sempre têm um valor total com a precisão que elas podem dar em memória. Então, você só se preocupe em arredondar no final. Não faça alguns cálculos lá e outros no papel carregando o número arredondado, porque aí você vai ter algum problema. Esse primeiro problema que a gente fez gerou muitas dúvidas. Muitos de vocês se perderam, principalmente naquela passagem em que eu pego os 3 componentes que estão elevados ao quadrado para fazer o módulo, dos 3 componentes dos quadrados dos 3 componentes, boto a raiz quadrada e, de repente, a raiz quadrada some. Alguns de vocês não perceberam que, na verdade, o que eu tinha feito tinha sido muito simples. Eu simplesmente tinha elevado ao quadrado dos 2 lados. Outros de vocês se perderam na hora que eu fiz a simplificação de toda a equação do B e cheguei à equação do 2º grau. Porque lá na rota, eu só fiz essa passagem em uma linha. De uma linha para outra, eu passei e já virou a equação do 2º grau. Alguns de vocês se perderam nessa simplificação, por isso que eu coloquei ela ali. Principalmente para vocês verem que não tem bicho de 7 cabeças e que, se vocês forem fazendo devagar, vocês vão conseguir. Sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês precisam pensar em 2 coisas. Caramba, se o professor Frank aprendeu isso, eu posso aprender. E, caramba, eu estou com muita dúvida. Manda uma tutoria para o professor Frank que a gente vai resolver. Se eu não puder resolver, nós temos mais alguns professores muito melhores que eu para ajudarem vocês nisso aí, fiquem tranquilos. Vamos ver o nosso exercício 2. Eu ainda vou fazer mais um relacionado à geometria analítica e relacionado a vetores, para vocês entenderem e fixarem isso, porque é importante. Um de vocês me perguntou no chat ainda agora: a gente estudou física elétrica, já viu eletromagnetismo, por que a gente vai ver de novo? A gente vai ver de novo porque o pessoal que estuda física vê isso muito escalar, vê isso muito sem vetores, vê isso muito ligado ao fenômeno físico. A gente quer ver o físico acontecendo no espaço, a gente quer ver os vetores. Engenheiro gosta de vetor, vetorial, essas coisas que o engenheiro gosta. Se não fosse o estudo de Maxwell, que entendeu esses vetores e fez o eletromagnetismo ter essa forma que a gente tem hoje, jamais teríamos um motor, porque se a gente não entendesse aonde
as forças estão no espaço e os campos são deformados, a gente não entenderia como o motor roda. Mas vamos ao enunciado do segundo problema. Caramba. Vamos ao enunciado do segundo problema. Ah, viu? Consegui. Considerando que existem dois vetores que partem da origem até os pontos P, de coordenadas 1, 2 e 3, e Q, de coordenada menos 1, menos 2, menos 3, ou falta de imaginação, né? Em um sistema de coordenadas cartesiano, de 3 dimensões. O ângulo entre esses dois vetores, utilizando o produto vetorial. Também é um exercício clássico, geometria analítica, mas que a gente precisa relembrar aqui no Eletromag, porque ele vai ser muito útil, novamente, lá com motores e ondas. Tanto motores como ondas. Então, primeiro a gente sabe o seguinte, vamos relembrar da forma. O produto vetorial pode ser calculado por produto algébrico dos módulos dos vetores vezes o seno do ângulo entre eles. Então, se eu fizer uma álgebrazinha aí, eu chego que o ângulo é o seno a menos 1 do produto vetorial dividido pelo produto entre os módulos. Caramba, professor, que álgebra danada! Então, ó, a primeira passagem é bem simples. Eu pego o produto algébrico dos módulos e passo ele para cá, dividindo. Não tem mistério, bem tranquilo. Eu vou ficar com seno de θ igual a isso. Mas eu não quero seno, eu quero ângulo. Para saber o ângulo, aí eu uso a função trigonométrica arco-seno. Em algumas calculadoras é arc-seno, né, ou arc-sin, dependendo. Em outras é sem a menos 1 ou sin a menos 1. Esse sem é com essa, pelo amor de Deus. Vê lá o que vocês vão fazer com ele. Vê lá o que vocês vão fazer. Presta atenção, aprender a usar a calculadora é muito importante. Agora vamos trabalhar esses dados. Primeiro a gente precisa calcular os dois vetores. É isso que a gente vai fazer de imediato. Temos dois pontos, P de coordenadas 1, 2 e 3 e Q de coordenadas menos 1, menos 2, menos 3. Eu quero esses vetores, o módulo desses vetores. Então, módulo, sempre a mesma regra. Raiz quadrada da soma dos quadrados dos componentes. Para P, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, mais 1, 5, 3 ao quadrado é 9, mais 5, 14. Opa! Beleza? Viu? Que é menos 1, menos 2, menos 3. Módulo. Menos 1 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. E 3 ao quadrado. Então, os dois módulos são iguais. Os dois módulos, o módulo de Q é igual ao módulo de P, e isso é muito importante. Nós vamos precisar disso já já. Não esqueçam. Agora, vamos calcular o produto vetorial. E essa questão foi escolhida de propósito para que a gente pudesse, pelo menos uma vez, além da aula, porque na aula tem mais, calcular o produto vetorial junto, para ver se a gente tira as dúvidas disso, e até porque eu uso uma forma um pouquinho diferente lá na geometria analítica. O pessoal costuma usar sarros, lá na física o pessoal usa sarros, cada um faz de uma forma diferente. Em Eletromag a gente usa matriz de coeficientes. Matriz de coeficientes é mais simples. Vamos lá ver. Qual é o produto vetorial que eu quero calcular? Eu quero calcular o produto vetorial entre os vetores P e Q. Está aí a simbologia de produto vetorial. Vetorial Q. Como é que a gente faz isso com uma matriz? Uma matriz cuja primeira linha será formada pelos coeficientes unitários do sistema cartesiano, a x, a y, a z. Na segunda linha, os componentes do nosso vetor P, 3. Na terceira linha, os componentes do nosso vetor Q, menos 1, menos 2 e 3. Agora a gente tem que calcular esse produto vetorial. Nós vamos fazer a matriz de coeficientes. Para fazer a matriz de coeficientes, primeiro a gente escurece as linhas, a primeira linha e a terceira coluna. O que resta na nossa matriz é a matriz de coeficientes. Depois a gente vai escurecer a primeira linha e a segunda coluna. O que vai restar será a nossa matriz de coeficientes. Finalmente, a gente vai escurecer a primeira linha e a terceira coluna. O que restar é a nossa terceira matriz de coeficientes. Sempre tem esse formato.
Matriz de coeficiente AX menos matriz de coeficiente AY mais matriz de coeficiente AZ. Agora a gente precisa resolver o determinante dessas matrizinhas de coeficientes. E aí a gente faz isso multiplicando cruzado. Bem tranquilo de fazer. Vamos ver como é que a gente faz isso se o PowerPoint ajudar e a gente conseguir chegar lá. Primeiro eu devolvo a nossa equação das matrizes de coeficiente. O produto vetorial entre P e Q será dado por essa equação aí de matriz. Vamos resolver. Primeiro eu resolvo assim, ó. 2 vezes 3, nesse sentido, menos 3 vezes menos 2, no outro sentido. E para todas as matrizes de coeficientes. Num sentido vai mais, no outro sentido vem menos. Então, a primeira, 2 vezes menos 3, multiplica. Menos 3 vezes menos 2AX. 1 vezes 3, menos 3 vezes menos 1AY. E, finalmente, 1 vezes menos 2, menos 2 vezes menos 1AZ. Olha aqui, eu coloquei tudo entre parênteses. Separadinho, tudo devagar. Sabe por quê? Porque a gente erra. Se a gente tentar fazer sem ser passo a passo, vocês erram, eu erro, todo mundo erra. Porque precisa de muita atenção. Para ter muita atenção, vamos fazer devagar. Devagar a gente vai longe, já dizia meu velho pai. Simplificando essas equações aritméticas, a gente chega que o produto vetorial de P vezes Q é 6 mais 6AX, menos 3 mais 3AY, mais 2, menos Z, que simplificando um pouco mais, a gente vai ficar com 12AX menos 6AY. Ok? Guarde essa equação. Ela vai ser importante para a gente já já. Calculamos o vetor, calculamos o produto vetorial, calculamos o módulo. Vamos brincar com isso agora. Primeiro lembra o produto vetorial. Agora vamos buscar os módulos. Esqueci um detalhe. Tem que calcular o módulo do produto vetorial também, porque essa é o módulo do produto vetorial. Então, dois componentes. Primeiro componente, 2 ao quadrado. Segundo componente, 6 ao quadrado. 2 quadrado de 144 mais 36, 180. Raiz quadrada de 180 é o meu módulo. Recuperando os nossos resultados anteriores, a gente já tinha visto que o módulo do vetor P é igual ao módulo do vetor Q, que é igual a 14. Agora a gente pode calcular o ângulo. Descobrir que ângulo é esse e vamos lá. Próximo passo é calcular esse ângulo. Primeiro, eu deveria ter trazido para cá as coisas que a gente lembrou, mas se não, está aqui, ó. Essa é a fórmula do ângulo, linda e maravilhosa. A gente sabe que o ângulo θ entre os dois vetores é pelo arco seno de produto vetorial entre P e Q. Aqui é a fórmula padrão. E o produto vetorial e o produto algébrico dos módulos dos vetores que a gente quer. Substituindo com os nossos dados, está aqui, ó, produto vetorial de P e Q, e está aqui, módulo de Q vezes o módulo de P. Resolvendo isso, a gente descobre que o ângulo dos vetores é de 73,398 graus. E usem calculador em radianos, hein? Usem as calculadoras em radianos. Isso é muito importante para não ter problema com relação a isso. Lá na rota eu coloquei um link que explica para vocês certinho por que radianos. Guarde esse valor. Essa é a nossa resposta. No nosso próximo passo é fazer outro exercício. Agora a gente entra em potencial elétrico. Olha que eu vou dar um... Porque lá na e-aula de manhã a gente vai exercícios de carga elétrica. Porque lá nos exercícios complementares que eu coloquei para vocês, já tem exercícios de carga elétrica. E porque um de vocês não entendeu exatamente o exercício que eu vou fazer agora. Como ele não entendeu e eu achei que a dúvida podia ser comum, vamos resolver esse exercício juntos, para que a gente possa matar mais um. Vamos lá, o enunciado diz o seguinte: dado potencial elétrico V, olha lá, potencial elétrico V, tensão, isso é muito importante. Potencial, isso é fundamental na eletricidade. Então,
Prestem atenção nesses exercícios, se esforcem a entendê-los. Se não, além de valer a pena para a Eletromag, vai valer a pena para o resto da carreira de vocês. Então, ó, dado um potencial elétrico V igual a 10, dividido por R ao quadrado, seno de θ cosseno φ, ou potencialzinho, né, rapaz? Encontra a densidade de fluxo elétrico D. Caramba, eu tenho potencial e ele quer a densidade de fluxo elétrico D. E aonde? Em um ponto 2,0. Em coordenadas esféricas no espaço. Agora é algo enlouqueceu. Coordenada esférica é uma loucura. Eu não sei de qual. Você sabe? Nenhum. Eu acho que ninguém sabe. A gente usa tabelas. Depois que a gente usa tabelas, começa a ficar simples. E depois que fica simples, é mais fácil resolver os problemas em coordenadas esféricas do que coordenadas cartesianas. Por isso que a gente exercita coordenadas esféricas. Por isso que a gente exercita coordenadas cilíndricas. Não é porque o professor é do mal, não. É porque é útil. Então, vamos lá. A gente tem um potencial elétrico. A gente quer saber a densidade de fluxo elétrico num ponto. E as coordenadas desse ponto estão dadas em coordenadas esféricas. Vamos ver como é que a gente resolve isso. Esse é um problema clássico de Eletromag. Está cansado de cair em concurso, então é um problema que vocês precisam prestar atenção. Primeiro, olha, a gente sabe que a densidade de fluxo elétrico D pode ser determinada pelo campo elétrico. E essa densidade é o campo elétrico que multiplica o epsilon do meio. Como o problema não falou nada, e eu gosto de vida mais tranquila, o epsilon do meio é do espaço livre, é o epsilon zero. Então, vamos usar o epsilon zero. Aí, desse ponto em diante, tudo que precisamos fazer é calcular o campo elétrico E. Se a gente tem potencial, achar o campo elétrico E é quase óbvio. Fica simples, é só você se lembrar que o campo elétrico E é o oposto do gradiente do escalar V. O oposto do gradiente do escalar V, que é representado por E igual a menos nabla V. Fisicamente é o seguinte, fisicamente, isso quer dizer que esse sinal negativo aí, quer dizer que toda vez que a gente movimenta uma carga positiva ao longo de uma determinada direção, o campo diminui, o campo força essa carga. Então, ele acaba perdendo energia. É isso que quer dizer, mais nada. O que vocês precisam ter certeza absoluta é que é uma espécie de operação diferencial. Então, é muito simples de fazer. Vamos resolver isso. Eu sei que eventualmente vocês se enrolam um pouco com essas operações diferenciais e operações integrais. Mas, de novo, lembrem-se do seguinte, é muito importante vocês terem isso em mente o tempo todo. Duas coisas são muito importantes. A primeira é, vocês não terão nenhuma diferencial cabulosa para resolver e nenhuma integral cabulosa para resolver. Todas as diferenciais e integrais que vocês tiverem, vocês vão poder resolver pelos métodos mais simples, sem precisar de nenhum daqueles métodos de integração maluco e sem nenhum método de integração maluco. Serão bem simples, que se resolvem qualquer tabela. A segunda coisa que vocês precisam saber, integral e diferencial para a gente é ferramenta. Assim como seno e cosseno. Ninguém calcula seno. A gente tira o valor na calculadora. Integral a gente também tira o valor na calculadora. De qualquer maneira, vamos lá ver como é que a gente faz isso, tá? Só para vocês ficarem um pouco mais tranquilos. Eu vou guardar para vocês, aqui em cima do slide, as duas informações que são mais importantes. A primeira é que a densidade de fluxo é igual a epsilon zero que multiplica o campo elétrico. A segunda é que o campo elétrico é o oposto de nabla V. Nabla V. O enunciado diz que estamos usando coordenadas cilíndricas. Logo, a gente vai precisar pegar o nabla em coordenadas cilíndricas. Se algum de vocês souber de cor, parabéns. Eu não sei. Eu vou lá na tabela, procuro e olho. Aí copio a tabela. Nas provas, nas avaliações, vocês terão tabelas para consultar. Na vida profissional de vocês, vocês terão tabelas também. Então, não percam tempo tentando decorar. Percam tempo entendendo o fenômeno e como resolver o problema. Ó,
Em coordenadas cilíndricas ficou assim. Eu já peguei o nada e já apliquei ao campo V. Então, o E passou a ser a diferencial parcial do campo V em relação a R, mais 1 sobre R, que multiplica a diferencial parcial do campo V em relação a θ, mais 1 sobre R, que multiplica seno de θ, a diferencial parcial do campo V em relação a φ. Agora vamos ver como é que a gente resolve isso. Na outra fórmula, volta um pouquinho. Deixa eu voltar só um pouquinho. Aqui faltou um sinal de menos, ó. Essa edição a desejar, né? Mas podem ter certeza que a gente conserta isso aqui para vocês terem certinho da aula amanhã. Bom, aqui a fórmula está correta. Está lá o nosso querido sinal de menos. Vamos aplicar isso. Bom, lá no enunciado, o enunciado me disse que o campo V tem esse formato. É 10R ao quadrado seno de θ cosseno φ. Então, agora eu preciso colocar a equação do campo V dentro da minha equação diferencial ali em cima, dentro das minhas diferenciais parciais. Colocando ela no campo V, nós vamos ter 3 equações parciais diferentes. Está aqui, ó. Eu coloquei menos E do lado de fora do igual, só para que a gente pudesse caber aqui nesse slide, que é um pouco limitado, como fica cada uma das diferenciais parciais, cada uma das 3 diferenciais parciais em relação ao campo V. Todas as 3 estão aqui e a gente vai resolver uma de cada vez. Bem tranquilo e bem mastigado. Para que a gente não se perca, eu usei a mesma técnica de antes. Então, eu coloquei a equação toda lá em cima. A gente vai trabalhar primeiro a primeira parcela, que é essa parcela que aqui está, e eu quero tirar essa diferencial parcial de 10 sobre R ao quadrado seno de θ cosseno, que é o meu campo V. Como é que a gente faz isso? Bom, primeiro a gente precisa lembrar que R ao quadrado, na verdade, é R elevado a menos 2. Então, a diferencial parcial em relação a R de 10 vezes R menos 2 vezes seno θ vezes cosseno φ. Opa, tem um monte de coisa aí que é constante em relação a R, né? Então, se é constante em relação a R, a gente pode colocar do lado de fora da diferencial. Então, 10 seno θ cosseno φ, diferencial parcial em relação a R de quem? R elevado a menos 2. Então, a gente sabe que R elevado a diferencial de R em relação a R elevado a alguma coisa, vai ser aquela coisa, o elevado, a potência que multiplica o R elevado a essa potência menos 1. Então, tá lá. 10 seno θ cosseno φ menos 2, R elevado a menos 2, menos 1. Então, simplificando, a gente fica com 10 seno de θ cosseno φ menos 2R menos 3, e pode ser representado por menos 20 seno de θ cosseno φ sobre R ao cubo AR. Achamos a primeira parcela daquela grande equação diferencial que a gente estava falando. Nem foi tão difícil assim. Próximo passo, vamos simplificar, vamos resolver a segunda equação diferencial. A equação diferencial θ, que é essa que a gente tem aqui. 1 sobre R, que multiplica a diferencial parcial de 10R ao quadrado, seno de θ cosseno φ. Opa, tem umas coisas que são constantes em relação a θ aqui. Vamos colocar do lado de fora. Então, 1 sobre R, que multiplica 10R ao quadrado cosseno φ, multiplica aqui diferencial em relação a θ de seno de θ. Aí ficou fácil, né? Diferencial de seno é tranquilo. Então, a gente fica 10 sobre R ao cubo, cosseno φ, diferencial de seno, 10R ao cubo cosseno φ, cosseno θ, a θ. Chegamos na segunda, vamos para a terceira equação diferencial no campo E, em relação ao campo B. Essa terceira equação diferencial, que é aquela ali representada na equação, é essa parcela. Nós vamos equacionar em relação
A φ, nesse caso também temos algumas coisas que são constantes, colocamos as coisas que são constantes do lado de fora e simplificamos. Vamos ficar com uma diferencial em relação a φ de cosseno φ. O resultado é 10 sobre r ao cubo seno φ a φ. Então, agora nós temos as três parcelas que fazem a nossa equação diferencial, e essa é a equação do campo E. Daí a equação do campo E. A equação do campo elétrico, dada em função do potencial elétrico, desculpe novamente, como foi estipulado no enunciado. Chegamos perto. Agora a gente precisa resolver o P, o ponto, para poder depois achar a densidade D. Então vamos lá. Bom, algumas considerações precisam ser feitas. A primeira delas é a gente relembrar o nosso ponto. P é 2, π sobre 2 e 0. A segunda delas é relembrar como a gente está em coordenadas esféricas. Isso é R, θ e φ. Bom, se é R, θ, φ, R é igual a 2, θ é igual a π sobre 2 e φ é igual a 0. Bom, θ é π sobre 2, φ igual a 0. É bom a gente prestar atenção. Porque lá na equação diferencial a gente tem um monte de cossenos e seno. Serão cossenos e senos desses pontos. Então é bom a gente saber quanto é o cosseno e o seno desse ponto. Θ igual a 2, seno igual a 1, cosseno igual a 0. Φ igual a 0, seno igual a 0, cosseno. Opa! Guarda isso aí, que isso é muito importante para a gente. Muito importante. Tão importante que eu trouxe ele para o outro slide para vocês. Os cossenos, os senos e o ponto. E a nossa equação. Agora, olha, é tudo multiplicação sobre produtos. Então, quando eu tiver seno igual a 0 ou cosseno igual a 0, né? Vamos ver se a gente acha algum. Seno de θ é 0. Naquele ponto, seno de θ... Seno de φ, desculpe. Lendo uma coisa falando outra. Seno de φ é 0. Eu achei que seno de θ ser 0, que eu fui ler. Seno de φ é 0. Então, essa parcela sumiu. Agora sim, cosseno de θ é 0. Opa! Caiu a ficha. Cosseno de θ é 0. Então, essa parcela também sumiu. Sobrou o campo elétrico, passa a ser igual a menos 20 seno de θ cosseno φ sobre R ao cubo. Mas é menos isso aí. Então, o nosso campo elétrico é 20 seno θ cosseno φ R ao cubo, que eu agora posso substituir pelos valores do ponto. Então, substituindo o seno e o cosseno, que serão 1 todos 2, fica 20 sobre 8, que simplificando, fica 5 sobre 2 AR. 5 sobre 2 AR é a equação do nosso E. É o campo vetorial devido àquele campo potencial explicitado lá no enunciado. Então, aquele campo complicado, aquele campo de tensão, de potencial elétrico, que é um campo escalar, explicitado lá no enunciado, dá origem, ou é originado, como vocês queiram, pelo campo elétrico, que é vetorial, 5 sobre 2 AR. Um campo elétrico bastante simples até, né? Agora vamos achar a densidade de fluxo, que é o que a gente está procurando. Para a gente não se perder, vamos lembrar que o nosso campo é 5 sobre 2 AR e que a gente calcula a densidade de fluxo elétrico multiplicando o campo elétrico por ε0. Zero as contas, eu sempre são 0, 10 a menos 9 sobre 36 π. Simplifica as minhas contas e se a gente usar sempre a mesma coisa, R é menos. Fazendo a solução, a gente chega aqui a densidade de fluxo é 22,105 AR picocoulombs por metro cúbico. Picocoulombs, pico, 10 a menos 12, nano, 10 a menos 9, micro, 10 a menos 6, mili, 10 a menos 3. Essas 4 unidades são muito importantes para a gente em eletricidade, eletromagnetismo e eletrônica em geral. Então, saibam operar entre elas, saibam mexer com essas unidades, multiplicar 10 a menos 3 para lá, vezes 10 a menos 9 para cá,
essas operações com potenciais, com potências de 10 são muito importantes para a gente em eletromagnetismo. Vamos fazer mais um exercício. Dessa vez é um exercício de carga elétrica, mas que tem uma gracinha. A gente vai ver o efeito de cargas elétricas em pontos no espaço, inclusive na origem. O que eu quero, na verdade, é saber onde é que tem esse potencial. Uma carga pontual Q de 3 nanocoulombs está localizada no ponto A de coordenadas -3, 4 e 0. Encontre o potencial elétrico B no ponto P de coordenadas 5, 0 e 1. Sabendo que na origem o potencial elétrico é nulo. Isso é muito importante, tá? Essa é a coisa mais importante, talvez, desse problema aqui. Lembrar que na origem o potencial elétrico é nulo. Então, vamos lá. Como é que a gente pode resolver essa nossa questão? Primeiro, a gente precisa lembrar a fórmula da equação do potencial devido a uma carga elétrica pontual. Essa fórmula também, formulário, não decora a fórmula, pelo amor de Deus. Potencial devido a uma carga Q, V de Q, é igual a Q dividido por 4πε0R. R é a distância dessa carga até o ponto que a gente quer medir. Determinar o potencial no ponto P de coordenadas 5, 0 e 1. Mas, para isso, vamos colocar V0 na origem. Então, a tensão V igual a 0, a tensão P0 estará na origem e a gente coloca esse potencial lá. Próximo passo é a gente, primeiro, colocar essas informações aqui, para a gente não se perder. Então, eu tenho a origem, o ponto da origem é 0, 0, 0, é a origem do sistema cartesiano. A minha carga está no ponto A, igual a -3, 4 e 0. E eu quero saber o efeito que está acontecendo lá no ponto P, de coordenadas 5, 0 e 1. Então, primeiro a gente precisa calcular esses vetores e depois os seus módulos. O R0 é o vetor que vai da origem até onde está a carga. Então, é sempre a origem, a carga, eu vou fazer esse vetor na direção ao contrário. Então, eu quero saber o que está acontecendo na carga que vai afetar a origem. Então, destino, origem, destino menos origem. Aí origem, com dois nomes origem, né? Destino é o zero, a origem do sistema cartesiano, e origem do meu vetor vai ser o ponto onde está colocada a carga, porque eu quero ver o efeito dessa carga sobre a origem, e não o que a gente vê geralmente ao contrário. É aí que vocês se enrolam um pouco. Mas é sempre a mesma regra para fazer isso. Calculo o módulo, 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, 4 ao 16, raiz de 25. Próximo, eu quero saber a carga e o ponto P. Então, sai da carga e vai no ponto P. Destino é ponto P, origem é carga. Então, destino menos origem. 5, 0, 1, menos 3, 4 e 0, e dá 8, menos 4 e 1. Qual é essa distância? Essa distância é muito importante. Tira o módulo, 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Vamos ver, 8 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 81, raiz de 81, 9. Beleza? Temos duas distâncias importantes, R0 e P. Essas duas distâncias são as distâncias que ligam a carga aos dois pontos que nos interessam. A carga está num ponto, eu quero a distância dela até a origem, quero a distância dela até o ponto P. A distância dela até a origem é 5, a distância dela até o ponto P será 9, eu quero essas duas distâncias. Então, tendo essas duas distâncias, a gente pode continuar calculando e entender o que está acontecendo. E nós continuamos progredindo nessa aula de eletromagnetismo para você tirar as suas dúvidas. Agora que a gente já calculou a origem, já calculou esses pontos e essas distâncias, a gente pode calcular os potenciais. Bom, vamos pegar a nossa fórmula lá de potencial e lembrar que a gente vai fazer diferença de potenciais. Eu quero saber o que está acontecendo no ponto V0, que é a origem, e no ponto P, que é onde está o meu ponto de interesse. Essa diferença de potenciais, a gente vai calcular fazendo a diferença entre os efeitos da carga sobre esses dois pontos. Então, V0 menos VP será igual a quê?
menos 4πε0r0, a distância R0, que a gente já calculou, menos que 4πε0rp. Dá para ver que a gente tem uma coisa aqui em comum nas duas parcelas dessa equação? Se a gente tem isso aí em comum, vamos botar essa coisa em evidência, né? Porque em evidência fica tudo mais fácil da gente calcular. Colocando em evidência, V0 menos Vp dividido por 4πε0, que multiplica 1 sobre R0 menos 1 sobre Rp. Bom, chegamos à fórmula. Agora a gente vai resolver isso aí. Vou botar a fórmula bem visível para vocês não ficarem em dúvida e não se esquecerem. E vamos substituir os valores. Vamos lá! Substituindo os valores, isso fica mais interessante. Direto. Olha lá. V0 menos Vp é 3 vezes 10 a menos 9, dividido por 4πε0. Quem é ε0? 10 a menos 9, dividido por 36π. Já deu para vocês entenderem que a gente vai poder simplificar aqui, ó. Isso tudo multiplica 1/5 menos 1/9. Vamos andar um pouco nessa simplificação. Então, V0 menos Vp, 3 vezes 10 a menos 9, que é a carga dividida por 10 a menos 9 sobre 9, que multiplica 1/5 menos 1/9. Resolvendo isso tudo na calculadora, porque ninguém é de ferro, a gente, V0 menos Vp é 2,4. Dá para ser mais simples que isso? 2,4 volts, pouco mais que uma bateria. Vamos andar um pouquinho, mas é V0 menos Vp igual a 2,4 volts. Eu quero saber o valor em P. Eu quero saber a diferença do potencial em P. Eu quero saber a tensão em P. Eu quero saber o escalar potencial elétrico em P. Como é que eu faço isso? Eu lembro lá do enunciado, quando eu disse que era muito importante lembrar que V0 era igual a zero. Eu ia colocar o zero. A referência eu ia colocar na origem. V0 é igual a zero. 0 menos Vp igual a 2,4 volts. E o nosso querido Vp fica sendo igual a menos 2,4 volts. Vp é 2,4 volts. Esquece isso aqui, ó. Sai dessa. Deixa isso para lá. Quem será que fez esse negócio aqui? Não fui eu. Digitação, ou algum errinho de digitação que a gente corrige no próximo, que vocês vão ver, nos slides que vocês vão ver lá. Eu olhei aqui agora para o meu relógio que está pulando do meu lado, já são 9h32. Foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Tem mais 2 questões que eu vou colocar o passo a passo, além dessas 4, lá no AVA para vocês. E eu vou estar amanhã na e-aula junto com vocês, mais uma vez estudando Eletromag. Eu estarei direto no chat junto com vocês. Então, tirem as suas dúvidas, não vamos dormir com dúvidas. E na próxima aula a gente continua. Aliás, peraí, calma. Volta tudo. Nada como dar aula ao vivo, né, rapaz? A gente dá aula ao vivo, a gente acaba fazendo besteira. Vamos apagar isso aqui e vamos olhar, olha. Acompanha comigo, ó. 0 menos Vp igual a 2,4. Menos Vp é igual a 2,4. Então, Vp é igual a menos 2,4. Olha que bom. Menos um erro para eu corrigir amanhã. Gente, foi um prazer e uma honra tê-los aqui. Muito obrigado. Desculpem alguns atrasos e a pressa que a gente teve. É a primeira vez que a gente está fazendo isso ao vivo no YouTube. Estamos todos aprendendo. Eu espero que vocês tenham gostado. A nossa intenção é que vocês possam interagir mais com a gente. A gente pretende fazer isso com mais frequência. Essas super sextas terão 3 episódios. Nesse primeiro episódio eu fiz com as dúvidas que vocês tiveram. O segundo episódio eu espero que vocês mandem dúvidas para a gente poder fazer. Será só para tirar dúvidas. E o terceiro, não percam de jeito nenhum. O terceiro episódio chama-se Simuladão. Eu vou fazer junto com vocês algumas questões cabulosas que terão muita chance de cair na prova. Então vocês vão para as avaliações preparados. Não percam. Muito obrigado e bom final de semana a todos vocês.